Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. No ar o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP-Rio+, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e também do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Nosso comentarista, o cientista social, Agliberto Chagas. Bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. E um grande prazer de termos o convidado especial aqui, o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz. Seja bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Glauco. E vamos aos destaques desta edição. O adeus a Boechat. Bolsonaro tem alta da unidade de terapia semi-intensiva. Governo estuda liberar o FGTS dos afetados e vítimas do desastre em Brumadinho. Vale foi multada em R$100 mil ao dia por falha no salvamento de animais. Estados Unidos recuperam a liderança como os maiores exportadores da RM Vale. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. E o adeus a Boechat. O corpo do jornalista Ricardo Boechat está sendo velado no MIS, Museu da Imagem e do Som, na região dos Jardins, em São Paulo. O jornalista morreu ontem quando o helicóptero em que viajava caiu no Rodoanel e atingiu um caminhão. O piloto do helicóptero também morreu. O velório deve se estender até às 14 horas de hoje e depois o corpo será cremado em cerimônia privada para familiares. Boechat era apresentador do Jornal da Band e da Rádio Band News FM e colunista da revista Isto É. Ele trabalhou também nos jornais O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Na década de 1990, Boechat escreveu uma coluna diária no Bom Dia Brasil, na TV Globo, e trabalhou no Jornal da Globo. Foi ainda diretor de jornalismo da Band e teve passagem pelo SBT. Ele ganhou 3 vezes o Prêmio ESSO, um dos principais do jornalismo brasileiro. A morte do jornalista causou muita comoção entre jornalistas que o viam como um profissional muito generoso e amigo. Mas também entre o público comum que o tinha na TV da sua sala, no rádio do seu carro, o companheiro de todas as manhãs. Em tempos de fake news, Boechat era uma espécie de antídoto com suas cobranças destemidas dos governantes. Era duro quando precisava ser, e seu humor foi muitas vezes demolidor. Fazia as perguntas que todos queriam fazer. Sua seriedade ao enfrentar temas polêmicos era admirada por políticos de todos os partidos. O próprio presidente Bolsonaro não se contentou com uma nota oficial em homenagem ao jornalista e tuitou do hospital onde se recupera de uma cirurgia. Chamou Boechat de amigo, justamente o Boechat que defendia com unhas e dentes os princípios democráticos. Muitos se lembram da fala certeira em resposta ao Bolsonaro ainda deputado, quando este fez alusão ao coronel Ustra durante votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Boechat declarou a alto e bom som que o torturador é o tipo mais baixo da natureza. É por essas e outras que Boechat fará falta em tempos de intolerância. Para homenageá-lo, a SP-Rio foi buscar um áudio em que Boechat fala com propriedade de São José dos Campos, a cidade rica que viveu momentos de Idade Média na desocupação de um bairro criado em área ocupada. Vamos ouvir alguns trechos da fala de Boechat.
a conversa mais impressionante dos últimos dias e que chegou ao seu apogeu nesse fim de semana diz respeito a esse evento dramático na favela Pinheirinho, aqui de São Paulo, São José dos Campos, né? Interior de São Paulo, uma cidade rica, uma cidade tecnológica, uma cidade industrial. Pois bem, em São José dos Campos, a área ocupada desde 2004 de 1 milhão e poucos mil metros quadrados, ou 100 e tantos mil metros, pouco importa o tamanho da área, pertencente ao espólio do senhor, o espólio não, a massa falida do senhor Nagy Narras. Para quem não lembra, o senhor Nagy Narras é a figura que foi assim apontada, acusada como o principal responsável pela quebra da Bolsa no Rio de Janeiro, na época em que a Bolsa do Rio era mais importante que a Bolsa de São Paulo. Pois bem, a massa falida do senhor Nagy Narras, eu não sei quem integra o grupo de credores, mas eu sou capaz de dar minha cara a tapa se tiver alguma viúva de Taubaté, algum asilo de velhinhos de Niterói. Não tem. São bancos, são grandes grupos, porque só grandes grupos, grandes bancos e tal se metem com mega especuladores. Não há razão social na outra ponta que justifique a premência, a violência, a truculência e tudo mais com que as autoridades do Estado de São Paulo e sua proba justiça. É impressionante que o governador Alckmin tenha determinado com esta rapidez, com essa agilidade, entendeu? Com esse empenho, o despejo de 1.500 famílias, 6 mil pessoas, para atender a uma demanda que eu não estou dizendo que seja ilegal, tá certo? Mas é absolutamente ilegítima em função das consequências que produz. Agora, não podiam ter preparado, ter feito um acordo com os credores, ter dito, ó, eu vou tirar as pessoas de lá em 6 meses, porque é o tempo que eu levo para construir aqui um pequeno conjunto de residências para abrigar essas pessoas. Aqui havia consumo de droga nesse lugar aqui no Piauí. Claro que havia consumo de droga. Tem consumo de droga em Ipanema, tem consumo de droga no Itaim, tem consumo de droga... Não, imagina, se já teve consumo de droga no Palácio do Planalto. Esse é o padrão moral, o padrão ético e o perfil humano dos políticos e dos governantes brasileiros, e neste caso especificamente do governador Geraldo Alckmin. E eu volto a dizer aqui, outra vez eu disse isso, ele ficou ofendido. Eu adoro ofender político. Governador, não adianta ir para a missa toda semana, rezar, falar com Deus, ler a Bíblia e ser na prática, no mundo dos homens, alguém que faz isso com o semelhante. Procure na Bíblia que o senhor lê a passagem que lhe dá cobertura moral e ética para fazer o que o senhor fez. Pois é, o 2019 é um ano que está cobrando muito caro do sentimento do brasileiro em todos os sentidos. Zé, Agriberto, Lucas, mais um desastre aí que nos assola com uma perda realmente muito significativa para todos nós, não é? Verdade, Glauco. Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer uma homenagem à memória aí do Boechat, a presença aqui do Zé Guilherme, que é da old school do jornalismo, aquele jornalismo que se preocupa não apenas com a informação, mas se preocupa com o tratamento de quem vai ser vítima ou de quem vai ser referendado ali naquela informação. Isso é muito importante. A criticidade também, a profundidade da análise, doa a quem doer. Não pode, em hipótese alguma, perder esse senso que o jornalismo ele pede a razão de ser. E o Boechat encarnava isso. Então não tem esquerda, não tem direita, tem a informação analisada, profunda, ética, né? Obviamente, eu tinha algumas críticas sim ao Boechat em alguns momentos, mas em nenhum momento a técnica e nenhum momento a ética jornalística que ele praticava, né? Então, uma grande perda e vamos sentir a falta dele, sim. Muito, né, Zé Guilherme? Muito também. Não, sim, eu não o conhecia pessoalmente, mas acompanhava o trabalho, né? Não sei se o Lucas conheceu o Boechat pessoalmente. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Eu fui num evento aqui em Taubaté e o fotografei. Foi um momento bastante único, né? Ele estava ali nos bastidores também, eu fiz alguns retratos deles ali. Foi uma pessoa muito amigável, assim, dava para sentir isso daí. O que eu sinto aí desse cenário todo aí que o Glauco colocou, eu tenho sentido que a gente está num cenário de guerra.
O meu sentimento que quando eu cheguei lá em Brumadinho foi esse. A gente está vivendo meio que um cenário de guerra. Não tem dúvida, é um momento realmente muito difícil para todos nós, mas eu já sigo o seu caminho e que nós tenhamos força para substituí-lo à altura. Ok? Continuando então, o presidente Jair Bolsonaro teve melhora no quadro clínico e recebeu alta da unidade de terapia semi-intensiva, de acordo com um boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein. As medidas de prevenção de trombose venosa estão sendo mantidas, além dos exercícios respiratórios, fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto. O governador João Dória visitou o presidente na tarde de ontem e disse que ele deve receber alta ainda esta semana. Que bom, o Dória já tem mais informações do que nós. Ou então virou médico, né? Ou então virou médico também. Tá dando... A foto dele com uma máscara e tal, né? Seguindo... Quem sabe? Ele não perde tempo, né, o Dória, né? O Dória usou 2 máscaras aí, né? Essa eu não podia perder, me desculpa, Glauco. Não tem... A bola quicou na pequena área, né, Agliberto? Tá certo. E vamos a Brumadinho. O governo estuda liberar o FGTS dos afetados e vítimas do desastre em Brumadinho. A decisão de liberar o saque foi anunciada 3 dias após o rompimento da barragem da empresa Vale. Ontem, os ministros Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, se reuniram para discutir o assunto. De acordo com Onyx Lorenzoni, liberar o uso do FGTS não é justo com o trabalhador, que terá que usar seu recurso próprio para arcar com o erro de um terceiro. E finalizou dizendo que o prejuízo deve ser arcado pela empresa Vale, responsável pela barragem. A Caixa Econômica Federal disse que seriam liberados até R$ 6.220 a cada morador da área atingida que tenha saldo no FGTS. Ainda em Brumadinho, a empresa Vale foi multada em R$ 100 mil ao dia por falha no salvamento de animais. O valor imposto pelo IBAMA é previsto para este tipo de infração que não executa o plano de salvamento de animais atingidos por desastre. Entre as exigências do órgão ambiental estão medidas como instalação de hospital para a reabilitação dos bichos resgatados, centro para triagem e abrigo. E uma última atualização aqui ainda de Brumadinho. Até o último balanço divulgado neste domingo, 165 mortes foram confirmadas e 160 pessoas seguem desaparecidas. Como eu falei no começo dessa edição, hoje nós temos o prazer de receber o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, que acabou de chegar de Brumadinho. Um momento, né, Zé, que... Primeiro, Lucas, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. E um momento, vendo em loco, é completamente diferente, né? Como é que você passa toda essa sensação de estar lá em loco? Olha, eu sempre faço o comentário que é como se a gente fosse num show, né? Você colocar um disco na vitrola é uma coisa e assistir o show é outra coisa. Foi uma das pautas mais difíceis que tive na minha vida. Eu estava fora do meu ambiente natural. E o cenário que eu senti lá, voltando à palavra, realmente foi um cenário de guerra. Eu tive várias facilidades lá para me locomover. Eu acompanhei um grupo internacional de brigada chamada Los Topos, que eles nasceram no México, mas tem aqui no Brasil, já no Amazonas, tem já um grupo formado. E eu consegui adentrar em alguns lugares que as estradas todas estão fechadas, tem barreiras para acesso. Então eu passei durante uma semana inteira lá em Brumadinho, teve um dia apenas que eu trabalhei menos do que eu gostaria, até fiz no final do dia um material aí que o Zé Guilherme sempre coloca em evidência, que foi a descontaminação dos voluntários e dos bombeiros. E no último dia eu participei também de uma audiência pública que teve na Câmara Municipal de Brumadinho.
E colocando uma questão aí, não só os animais, mas as pessoas também. Esses números aí que a gente chega aí a 300, 400, 500 pessoas, talvez diretamente atingidas, esse número é muito maior porque a região ali de Brumadinho e do entorno, a área rural, ela é enorme e eles têm uma vocação muito ali das hortas, né? Então, é uma questão que agora, a curto prazo, a gente já vai começar a ver um impacto muito grande ali na parte de alimentação. A parte rural foi muito atingida. A gente tinha ali produtores de queijo, de leite. Essa área rural, a gente não tem como mesurar esses números. Então, qualquer valor que seja colocado ali na mão dessas pessoas, sempre vai ser pouco. Eu acredito que sempre vai ser pouco. Porque a produção rural são pessoas que estavam lá, meu bisavô estava nessa terra, e você na verdade, retirar... pequenos produtores que... Sim, são pequenos produtores. Deve ser produtor familiar e tem pequeno, médio, talvez grande também. Então, é um cenário ali que a gente ainda não tem como mesurar. Nessa audiência foi colocado várias vezes, nós temos ali também quilombolas e nós temos também uma aldeia indígena. Eu, infelizmente, não consegui ir até esses 2 pontos, mas a gente tem uma coisa muito complexa ali na região. Lucas, vamos fazer os comentários em cima do material que você fez? Vamos. Então a gente podia ir vendo as imagens e você ir comentando, a Gilberto, se quiser também comentar. Essa é uma imagem para mim bastante significativa, porque quando eu vi o desastre nos primeiros momentos na televisão, me marcou muito a força da lama levando parte de um trilho de trem, da ponte do trilho de trem, e eu nessa hora foi que eu decidi, eu falei, eu vou para Brumadinho e eu quero estar nesse ponto. Eu não sabia onde era, mas eu falei, eu quero fazer essa imagem aqui. Eu tinha essa imagem bem na minha cabeça. Então, é um lugar de difícil acesso. Eu andei bastante a pé. Eu cheguei no Córrego do Feijão com uma van saindo lá de Brumadinho. A Vale colocou uma van para as pessoas irem. E eu cheguei em Brumadinho, comecei a andar ali no entorno. Encontrei um outro colega fotógrafo. Ele falou, é longe. Eu peguei carona com trator, caminhão-pipa e cheguei nesse lugar. E eu tive que passar pela ponte porque ela está com tapume. Então, eu tenho um medo horrível assim, de altura, mas eu falei, caramba, eu cheguei aqui na boca do negócio, eu tenho que subverter qualquer coisa. Então, eu consegui passar e na hora que eu estava terminando de fazer a foto, eu falei, caramba, agora eu vou sair aqui em cana, porque chegou carro de polícia, chegou defesa civil e eu estava ali meio numa contravenção. Essa daí do Fusca num bairro chamado Tejuco, que depois eu fiquei sabendo, Tejuco em indígena é lama, lamaçal, tem uma analogia aí da palavra. E eu gostei dessa imagem porque faz uma referência, estava comentando até aqui com a Gilberto, o carro, né, ele é feito de metais e a gente está ali dentro de um processo por causa do metal, a indústria metalúrgica toda. É um carro aí que muita gente começou que é uma mesma situação, né? Esse também é no bairro do Tejuco, um pouquinho mais para dentro. Tem algumas partes ainda que a gente consegue adentrar, que a lama já está solidificando. Eu falei com o Agilberto, são vários pontos. Tem pontos que estão muito perigosos, que se você começar a pisar ali na lama, até devido às chuvas que estão acontecendo ali na região, você vai afundar. É uma areia movediça, assim, no sentido de... Lucas, o pessoal deixou coisas para trás, você sentiu o abandono de carros, de muita coisa assim? Não, o abandono foi total ali. Tem gente que falou assim, sair com tudo. Teve gente que foi resgatar um animal. Eu fiquei sabendo o caso daquela advogada, ela acho que foi resgatar um animal e ela faleceu. Então, eu acho que o sentimento de todo mundo ali no momento, na hora que viu, porque
existiu um barulho muito grande, o estrondo foi grande, a fumaça grande, e algumas pessoas que estavam ali na região sabiam, ó, isso aqui foi o rompimento da barragem. Então, as pessoas saíram com o que tinha no corpo, realmente. Então, deixaram tudo, 100% ali. Viu e não pensou, eu tenho que pegar alguma coisa em casa, né? Passou ali uma da panela, um do carro também. Todas essas imagens aí, primeiras são aí do Tejuco. Eu acho que ali é um lugar tanto de veraneio, como algumas pessoas também moravam. Esse foi no segundo dia, eu tive o prazer de acompanhar essa equipe de brigada internacional que chama Los Topos Azteca, que foi formada no México, quando tiveram os terremotos, e eles já têm representantes no mundo inteiro. Então, eu acompanhei a equipe brasileira que veio de Manaus, e eles têm uma técnica de ir afundando algum objeto, um facão, uma pá, ou mesmo um pedaço de madeira na lama. Eles fazem uma observação do local, eles veem as manchas e, com o olfato, eles identificam se existe seres humanos ou não. Esse é um acesso que a gente teve para o Parque Cachoeira também, e foi o local que a gente percorreu a manhã inteira, o dia inteiro. A gente ficou numa matinha e adentrando na área quente. A gente fez um lanche lá no local, e eles têm um macacão laranja. As fotos todas estão em preto e branco aqui, mas eles têm um macacão laranja específico deles, que é bem significativo. E aí, ao final do dia, quando a gente terminou os trabalhos, a gente foi recebido aí por esse senhor que não estava no dia da ocorrência, e ele usa a casa dele como veraneio, e ele serviu um lanche para a gente aí. A recepção é muito amigável. Aí já no córrego da mina, a gente está bem próximo do rompimento da barragem, e eu fiz questão de fazer essa imagem porque mostra bem os coxos de animais, né? De gado. Aí tinha gado e plantação. Esse daí é um trabalho que as pessoas têm me perguntado como que está o trabalho dos bombeiros. É um trabalho muito árduo. Eles acordam cedo, 7 horas da manhã eles estão se apresentando num local lá na Defesa Civil, que foi montado dentro de uma universidade, e as equipes são apresentadas e elas fazem um deslocamento. O deslocamento pode ser feito por terra, ou com veículos da próprio Corpo de Bombeiros, ou com ônibus, e também com os helicópteros que estão sobrevoando o local. Essa daí também é no Córrego do Feijão, foi no começo da minha caminhada, e eu achei tem 3 cruzes aí, uma está escondida atrás de uma árvore, então eu fiz esse corte aí nelas, mas já tem alguns locais que eles estão naturalmente colocando as cruzes, né? Então eu tenho um amigo que faz um trabalho em cima de cruz. A cruz tem um significado muito grande. Inclusive, ontem, quando eu mostrei essa imagem aqui para minha filha, ela tem 5 anos, eu falei: Natasha, o que é isso aqui? E ela falou: papai, aqui é o território onde as pessoas mortas ficam. E eu achei muito significativa a palavra quando ela usou território, né? Uma criança assim de 5 anos, o que é o território, né? Onde a gente, ser humano, está, como que a gente cuida desse território, né? Palavra. Aí foi mais algumas. Esse lugar aí eu quis abusar um pouco, porque eu falei: caramba, eu tenho que fazer aberto, fechado, da esquerda para a direita, e era um lugar que eu poderia ter um pouquinho mais da vista aérea. Esse daí também é um pouquinho mais à direita desse local onde a gente chegou, que seria um local praticamente onde estaria a pousada que as pessoas vão para Inhotim. Então essa tem já uma cruz aí feita com uns galhos mesmo, e ela envolta ali com umas folhas. As pessoas fazem uma homenagem natural, né?
Agora, do ponto de vista das famílias que estão lá desabrigadas, ou que perderam bastante coisa, você teve contato com essas famílias? Eu tive contato com algumas famílias. Nesse dia que eu fui para o Córrego do Feijão, eu até já sabia que o pessoal falou, olha, talvez você não consiga embarcar nessa van porque eles não estão deixando imprensa chegar, eles estão dificultando. Então, eu fui para a rodoviária e eu fiz meio que uma amizade ali com um pai, uma mãe, uma filha e tinha ainda mais 2 crianças. Eu falei, olha, qualquer coisa eu estou acompanhando vocês aqui e a gente precisa ir lá porque vocês querem documentar a casa de vocês. São pessoas muito simples, as pessoas que vivem ali no entorno ou que trabalhavam na Vale ou que trabalhavam mesmo ali no Inhotim ou na área rural. Então, essas pessoas muitas vezes também são desprovidas do que é tudo de direito que elas têm, né? Tem uma pessoa que ela, a filha desse casal, ela falou assim, a minha casa não foi atingida, mas eu já sumi daqui. Eu só vim pegar algumas coisas e eu estou morando em Contagem. Inclusive, o marido dela trabalhou aqui na Revap, o marido dela é pedreiro. Então, são pessoas que elas são bastante desprovidas, talvez, do direito que elas têm. Então, o sentimento que eu tenho é esse. Algumas já estão se mobilizando. No dia da audiência, a gente já viu que talvez os quilombolas, talvez a aldeia indígena ou parte dessa rural que estava ligado diretamente, elas estão querendo trabalhar. Por exemplo, imagina você ter todo dia lá uma horta que demanda um cuidado muito grande e aí você acorda no outro dia e você fala, caramba, eu não tenho horta para cuidar, eu não tenho dinheiro para receber, o que eu vou fazer da minha vida? A parte psicológica lá também está muito grande. Eu vi diversos grupos, a CVV estava lá, diversos grupos tentando dar um apoio psicológico, porque eu, quando eu fui para lá, que eu não tinha relação nenhuma, né? Não tenho parentesco, nada, são seres humanos, mas eu não tinha um vínculo afetivo maior. Eu me senti desnorteado lá. Eu falei, caramba, eu estou num cenário de guerra e para onde você vai? Como que você faz? O desgaste psicológico dessas pessoas deve ser enorme. Assim. Terrível, terrível. Lucas, olha, em primeiro lugar, parabéns pelo maravilhoso material que você produz, como sempre. Você não vai mostrar para mais gente esse material? Sim, eu pretendo aí ver como que a gente pode divulgar um pouco melhor esse material. Estou colocando aí nas agências de notícia e banco de imagens nacional e internacional. Talvez a Fundação Cultural, se tiver alguém ouvindo, podia pensar em aproveitar esse material exclusivo, né, de Brumadinho e realizar uma exposição, uma mostra. Não tem dúvida. O tipo do seu material, com a qualidade que você sempre produz, creio eu, que seja de interesse, claro, primeiro de uma fundação cultural, mas de repente outros institutos, talvez até alguns lugares que queiram promover uma mostra sua a respeito disso. Trabalho importantíssimo. Eu fico feliz aí do convite do Zé Guilherme, aí a gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui e colocar fazer essa abertura, né, para a gente divulgar ele um pouco melhor como uma exposição física, realmente, né, fazer uma boa ampliação, fazer um trabalho um pouco mais sólido, né? Perfeito. Uma coisa importante, primeiro, Lucas, é verdade, parabéns, é mais um trabalho brilhante seu, conheço há muito tempo aí já cobrindo aí, né, com imagens, os fatos, né? Agora, o trabalho que a gente precisa daqui para frente é deixar isso vivo, né? Inclusive para não acontecer de novo, para vigiar mais, marcar sob pressão, fazer uma coisa mais efetiva do ponto de vista da sociedade como um todo, e não apenas o governo, não apenas a Vale, mas a sociedade tem que se entender que se ela não fizer alguma coisa, não vai ser a empresa, muito menos os governos que vão resolver esse problema. Então, nós precisamos apoiar, e conta com a gente aí para mostrar esse teu trabalho para o mundo inteiro aí, e tentar usá-lo como um instrumento de não tem a menor dúvida. Lucas, grande prazer em recebê-lo, claro, sempre de portas abertas aqui para você. Eu vou pegar uma carona no que ele disse. Ele disse que viu um ambiente de guerra lá. Eu acho que as imagens brilhantemente feitas mostram uma coisa que eu acho que resume tudo: desolação. Para quem está lá,
para nós brasileiros e para esse grande repórter fotográfico que foi cobrir mais uma tragédia do dito Brasil. Nós vamos para um pequeno break e voltamos em seguida. Já temos aqui em nosso estúdio a presença do secretário da Mobilidade Urbana de São José dos Campos, senhor Paulo Guimarães. E voltamos também com o tempo do meu amigo Caio Souza. A gente já volta. E voltamos ao vivo com Abre Aspas desta terça-feira, 12 de fevereiro. E vamos agora àquilo que preocupa, atualmente está preocupando muito a todos nós, o tempo. E tempo é com ele, o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Teremos mais um dia de tempo instável aqui na nossa região. A aproximação de uma frente fria pelo mar deixará o tempo com maior nebulosidade e podemos ter sim, no final da tarde, pancadas de chuva que poderão ter intensidade forte e acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Agora pela manhã e no início da tarde, o sol ainda aparece e por conta disso as temperaturas ainda se elevam. A máxima prevista no Vale do Paraíba é de 31 graus. Na capital paulista ficaremos com 30, no litoral norte com 29 e na Serra da Mantiqueira com 25 graus. O tempo no restante da semana também será instável. Inclusive amanhã é o dia com o maior acumulado de chuva previsto. Precisamos ficar bem atentos aí, principalmente com os deslizamentos de encosta, alagamentos e quedas de árvores. É importante seguir sempre as recomendações da Defesa Civil. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. E aqui, um boletim publicado pela Defesa Civil indica a aproximação de uma frente fria vinda do sul do país, com possibilidades de tempestades e previsto o acumulado acima de 100 milímetros de chuva para a região do Vale, tá? A Defesa Civil alerta ainda para o risco de deslizamentos. É bom a gente ficar bem esperto com relação a isso. E hoje, como eu já falei aqui antes do break, nos estúdios da SP Rio+, temos o prazer de receber o senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Senhor Paulo, seja muito bem-vindo, um bom dia para o senhor, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios no Jornal Abre Aspas. Bom dia a todos aí do estúdio, aos ouvintes e espectadores, né? A gente está se acostumando com esses novos formatos, né? É um prazer estar aqui nesse novo formato, nesse novo estúdio. Parabéns a todos aí pelo programa e pela audiência que tem conquistado. E é sempre bom aqui a gente poder usar esses espaços de comunicação com a população para esclarecer, enfim, colocar em dia aí as nossas pautas. Não tem dúvida. E eu vou pegar aqui, senhor Paulo, uma carona com o tempo aí, que o tempo quente. Inclusive, nós recebemos aqui do internauta Gilmar Vasconcelos, que quer saber quando os ônibus de São José irão ter ar-condicionado, ainda mais com as passagens tão caras. Na verdade, isso é um início de processo da construção de um novo sistema de transporte público, né? A gente já está trabalhando nesse conceito, a gente já assumiu a secretaria sabendo dessa grande missão que a gente tem, talvez na área de mobilidade, tenho certeza que é o maior desafio é licitar um novo sistema de transporte público, e a gente começou agora, oficialmente, com uma ajuda externa, a desenvolver esses trabalhos de preparação para o novo edital, que vão contemplar coisas de dia a dia, que são anseios da população, como um ar-condicionado, um Wi-Fi nos ônibus, aquelas tomadinhas USB que as pessoas pedem tanto, desde isso até grandes mudanças conceituais, como integração com o transporte rápido de massa, enfim, a construção de um novo sistema, conceitualmente falando, inovador. Então, esse é o grande desafio. Falando em prazo, né, a gente tem os contratos de concessão atuais se encerrando em 2020 e 2021, então nessa transição aí, 2021, certeza todos os ônibus estarem aí, né? 2020 a gente ainda está avaliando como é que isso vai ser nessa fase de transição. Agora, nessa questão do internauta, está embutida a questão da passagem, né? Como é que está a questão da passagem? Quer dizer, o aumento foi bloqueado,
e depois voltaram atrás, depois bloquearam de novo. Qual é a situação hoje do problema da tarifa? A situação ela está judicializada. Tem duas frentes de judicialização tratando disso, né? Uma é proposta pela Defensoria Pública por conta de uma participação popular na questão do reajuste tarifário, e a outra é proposta pela CONUT, que é a Confederação Nacional dos Usuários de Transporte, com relação à diferenciação dos valores de tarifa. Então, são as duas questões que estão judicializadas. O aumento era para ter entrado em vigor no último dia 28, e aí foi suspenso pela Justiça. E o interessante nessa questão toda é que nenhuma das ações contesta o valor, né, ou o cálculo, ou enfim, as questões relacionadas ao reajuste em si. O que a Defensoria ataca é com relação à participação popular. E aí isso está definido na legislação, que a gente precisa participar na sociedade desse processo, né, de acompanhamento do sistema de transporte público. E aí tem duas visões que estão sendo debatidas nessa questão da participação popular. Uma visão é que a população ela tem que opinar com relação ao valor da tarifa. E é isso que a gente não concorda, né? A gente acha que não é cabível uma situação dessa, porque ninguém é a favor de um aumento de tarifa, né? Nem a gente, que é gestor público, gosta de ficar aumentando o valor da passagem de ônibus. O que acontece é que a gente tem um contrato a ser cumprido, a gente tem uma regra que é estabelecida para poder fazer esse reajuste, e esses contratos de concessão, quando eles não são cumpridos, geram direito de indenização por parte das empresas. Lembrando que lá em 2007, quando a gente licitou o sistema de transporte público, foi estabelecida uma regra contratual. As empresas que prestam os serviços, são 3, elas têm direitos e deveres, né, relacionados ao contrato. E um dos direitos é a Prefeitura proporcionar essa revisão anual da tarifa. Então, com relação à participação popular, a gente tem isso muito claro. A gente entende que deve ampliar essa participação popular. Então, mas qual é a voz da sociedade em relação a esse problema? No que ele pode, o que a sociedade tem voz? Se não tem na tarifa, ela tem no quê? Acompanhar, a questão tarifária especificamente, acompanhar e fiscalizar se o reajuste está dentro dos parâmetros estabelecidos e está sendo feito com informações transparentes. Esse é o objetivo principal. E o Conselho de Mobilidade, ele tem a função de monitorar as políticas públicas do Plano Municipal de Mobilidade. Então, o Conselho tem, na parte de melhoria do sistema de transporte público, a participação popular vem nesse sentido, de apontar melhorias, de apontar problemas que estão acontecendo no transporte público, mas não de definir a tarifa que deve ser praticada. Então, essa é a diferença básica. E a outra ação que está em curso é com relação à diferenciação tarifária. A gente adotou, desde o ano passado, um conceito chamado modicidade tarifária, que é você usar ferramentas para proporcionar um acesso mais fácil da população, principalmente de baixa renda, aos serviços públicos. A gente adotou isso ano passado, diferenciando o valor da tarifa, e a ação da Confederação é contra isso. Então, se ela prosperar, por exemplo, qual é o prejuízo para as pessoas? Hoje a gente tem uma proposta de reajuste de R$ 4,10 para R$ 4,30 para o passe comum e de R$ 4,70 para R$ 4,90 para o Vale Transporte. A ação da CONUT visa derrubar isso. Então, se a Justiça entender que a CONUT está correta, o preço da passagem para o usuário comum, que é aquele que está procurando emprego, o trabalhador autônomo, aquele que tem um microempreendedor individual, vai de R$ 4,10 para R$ 4,70. Então, na verdade, o prejuízo para a população vai ser enorme se essa ação da CONUT prosperar. Então, são as duas questões que estão judicializadas e a gente está adotando todas as providências aí para resolver isso o mais rápido possível. Não, uma outra questão bastante em pauta é o arco da inovação, né? As obras estão em pleno vapor, né? E a gente sabe que tem gente a favor e gente contra, e a prefeitura até recentemente fez uma cartilha, né, para tentar colocar seus pontos de vista, né? Como é que foi a distribuição dessa cartilha e se ela já teve algum efeito em relação a essa ideia do arco da inovação? A questão da informação, existem dois momentos com relação a isso que se discute, né? O momento anterior,
a decisão de se fazer a obra, é uma coisa que está sendo discutida, e depois a prestação de contas com relação ao andamento da obra e o que está acontecendo. A distribuição da cartilha, como várias outras ações de comunicação que a gente adotou, fazem parte de um plano de comunicação que foi requisito, inclusive, para o licenciamento ambiental na CETESB. Então, a gente está, na verdade, a distribuição da cartilha, ela cumpre com um dos itens que estão previstos lá no nosso plano de comunicação. E a discussão anterior com a sociedade, com relação à obra, existem momentos em que a gente vai trabalhando o crescimento da cidade. Então, lá atrás a gente falou de plano diretor, depois, mais evidentemente, na construção do plano de mobilidade da cidade, onde a gente começou a discutir quais são os principais pontos a serem resolvidos de problemas que a gente tem da mobilidade da cidade. Então, foram dois momentos bem distintos que a gente trabalhou, e essa cartilha agora vem para poder cumprir essa etapa de prestação de contas e dar transparência. A gente ontem inaugurou mais uma área no nosso hot site. A gente tem um hot site exclusivo para a Ponte Estaiada, para o Arco da Inovação, lá no site da Prefeitura, onde a gente está atualizando o andamento da obra, fotos da obra, enfim, toda a informação relativa a essa obra está disponível lá. Os projetos, os licenciamentos, a documentação referente à obra, está tudo lá no site da Prefeitura. É que a gente tem visto aí internautas se manifestando em relação a que a Prefeitura só tomou iniciativa de fazer uma reunião após o início das obras, né? Tem alguma incoerência aí? Como é que você explica isso? Tem. Na verdade, quando a gente decidiu lançar a licitação dessa obra, a gente fez um evento ali no estacionamento do Shopping Colinas. Foi amplamente divulgado. A gente montou um stand com uma maquete, disponibilizou toda a equipe técnica para esclarecer dúvidas da população. Teve uma adesão razoável, né? Foi num dia de semana, na parte da manhã. Então, na verdade, a gente tem cumprido etapas, né? Agora, a questão da última reunião que teve na semana passada foi uma exigência do BID, era a exigência final, que era uma reunião pública para esclarecimento da população com relação a pontos de dúvida, e que cumpria, na verdade, um requisito que era o requisito final do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está financiando essa obra. Então, na verdade, a gente tem um roteiro de atividades relacionadas a essa obra que tem sido cumprido. Então, não é por conta de uma eventual polêmica que essa reunião foi chamada, foi para cumprir um requisito que estava estabelecido já no projeto do banco. Muito bem. Agora vamos falar de umas coisas que estão dando certo sem muita polêmica, que é... E depois nós temos mais uma participação de mais um internauta aqui. Quer fazer? Mas eu já deixo com o senhor para quando for. O Douglas Leite comentou aqui, BRT ou VLT? Não vai sair? Vai sair. Na verdade, a gente abandonou agora a sigla, né? A gente não está olhando mais para BRT, nem para VLT, nem para VLP, ou seja lá qual a sigla que vai surgir. A gente está trabalhando agora num projeto de transporte rápido de massa. O BRT, que estava sendo trabalhado aqui na cidade, qual que é o histórico disso? Foi feito um projeto em 2007, 2008, iniciaram os estudos até com uma contratação do ITA, para a gente iniciar o transporte rápido de massa, estudar o transporte rápido de massa na cidade. Isso veio evoluindo e migrava para um VLT, né, com o primeiro eixo sendo aqui na Avenida Andrômeda, né, ligando o Jardim Satélite ao Campos Alemães. Foi o primeiro projeto funcional que a gente teve de um transporte rápido de massa. Foi proposto ainda em 2012, dentro do PAC Mobilidade, né, o prefeito Eduardo Cury, que estava na gestão naquela época, propôs esse projeto de financiamento. Isso não saiu em 2012, veio sair em 2013. Em 2013 foi aprovado o financiamento, e aí a administração passada optou por transformar o projeto de VLT em projeto de BRT. E aí isso foi aprovado no Ministério da Cidade e começaram os trabalhos. Isso não se efetivou, né? Tentaram fazer algumas licitações, mega licitações de 800 milhões de reais, que é uma coisa que é meio descabida para um porto de São José. E quando a gente assumiu em 2017, a gente estava em meio de uma paralisação do Tribunal de Contas, dos processos licitatórios, uma denúncia grave de fraude na contratação de projetos. A gente tem aí, foram mais de 20 milhões gastos em projetos totalmente inócuos e deficiências muito grandes do ponto de vista conceitual. A impressão que a gente ficou, e a gente perdeu todo o histórico dessa tratativa da gestão passada, porque todas as pessoas que trabalharam, que foram poucas nesse projeto, foram comissionadas, que a gente não encontra mais. E a gente perdeu o histórico, não tem histórico documentado dessas fases.
E aí o que a gente percebeu? A impressão que a gente ficou é que era muito mais obras viárias tentando, as pessoas tentando colocar, planejando obras viárias e tentando enfiar um sistema de transporte dentro da obra viária, do que ao contrário, você fazer o desenho do sistema de transporte e depois trabalhar com infraestrutura, com obra, para poder fazer enfim, de forma mais coerente. O que a gente está optando por fazer? A gente está avaliando a possibilidade de cancelamento desse contrato, né? Estamos estudando os impactos de cancelar esse contrato e fazer a evolução do transporte do município por etapas. A gente não quer transformar a cidade inteira num grande canteiro de obras. A gente vai fazendo por etapas mais prioritárias, onde a gente tem mais problema hoje de transporte público na região leste, principalmente a Avenida JK e Pedro Frigi, que é onde a operação do transporte público está prejudicada pela fluidez da via. Então, a ideia é a gente, em paralelo, trabalhar com as prioridades do transporte coletivo e fazer esse estudo maior, esse estudo um pouco mais amplo do transporte rápido de massa. Então, respondendo para ele, vai ter sim, a gente está caminhando para isso, mas não necessariamente uma sigla específica. Perfeito, perfeito. Eu estava falando que o projeto das bikes, né, e dos patinetes, que deram um colorido a mais aí para a cidade, mas a gente tem alguma informação que está havendo problema de roubo e depredação? É isso mesmo? É isso mesmo. Isso acontece, já era previsto, na verdade, com base em operações de outros municípios, né? São Paulo, que acho que é a pioneira nesse tipo de operação, com um sistema que a gente chama dockless, que é aquele que não depende de estação. E o que a gente optou no passado? A gente vem já há bastante tempo, já desde 2010, a gente olha para as bicicletas compartilhadas quando elas começaram a surgir no Brasil. O sistema anterior era aquele... o sistema mais referencial, vamos dizer assim, é o chamado Velib, que é o lá de Paris, que começou com a questão das estações. A gente veio tratando essa evolução e aí, agora no começo de 2017, a gente retomou esses estudos. A ideia principal era fazer um processo de licitação, algo do tipo, mas a gente não conseguia chegar num acordo com relação à oferta e demanda, esse equilíbrio, e também a gente ficava muito limitado a um processo licitatório, é o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com a questão dos ônibus. A gente está amarrado num contrato de concessão. E aí, qual foi a opção que a gente adotou? Fazer por credenciamento. Estabelecemos as regras básicas e aí abrimos a possibilidade das empresas de virem para São José explorar o serviço. Isso está sendo feito, é um sucesso. A gente tem realmente uma parte aí de vandalismo e roubo, que é muito pequeno comparado com outras operações, São Paulo, por exemplo, mas isso acaba fazendo parte. Eu acho que a gente tem isso, por exemplo, com os próprios públicos, né? E o conceito de São José é quebrou, conserta, né? Roubou, coloca outro no lugar, porque a gente acredita também que projetos como esse vão trabalhando a evolução da cultura de cidadania das pessoas. Ou seja, você cuidar daquilo que é público, porque com a consciência de que vai ter um próximo usando na sequência. Quando vocês anunciaram o patinete, tinha como previsão o início da operação no CTA. Isso não aconteceu ainda, é verdade? Não, na verdade está tendo a operação tanto aqui na região do Aquários quanto no CTA. No CTA, acho que, se não me engano, estão com 15 patinetes lá dentro. Mas o patinete, diferente do que aconteceu com a bicicleta, não sei se por uma questão de valor, a gente está tentando entender isso agora nesse primeiro mês de operação, mas ele não caiu na graça da população como a bicicleta caiu. Talvez a questão do preço seja uma barreira aí de entrada para a gente poder disseminar isso. Mas está tendo a operação, sim. Agora, o patinete é uma coisa nova, bem nova, que está acontecendo no Brasil inteiro, mas a bicicleta acho que já caiu nas graças. Aí, é campeã de audiência ainda. É campeã de audiência. É campeã. Liberto, como que você vê essa coisa desses novos modais aí que envolvem diretamente a população, até a energia da população? Acho que é a cara de São José, né? Uma medida inovadora, até em relação ao Velib é bem inovador, né? Porque você tem aí uma autonomia da própria população. Já dei os parabéns em várias oportunidades, mas com certeza tanto o prefeito Felício como o Paulo aqui tem se esforçado bastante para criar esse modal, que é um modal que dá liberdade para as pessoas poderem complementar as suas últimas milhas, os seus deslocamentos mais curtos, tal. Eu, por exemplo, em casa, minhas crianças são usuárias da Yellow, vão para a escola. Vão para a escola e, às vezes, não dá tempo de pegar, eles vão lá, pegam a bicicleta, vão para casa e tal. Não tem aquela preocupação da segurança de roubar a bicicleta, se roubar não é dele. Tem, enfim, uma série de coisas ali que
que realmente melhora. Agora, com certeza, na hora que isso se expandir, né, para outras regiões da cidade, nós vamos ter um impacto social, inclusive, muito mais eficaz do que até agora. Até agora virou um pouco lazer, um pouco curiosidade, né? Aproveitando esse gancho, né, eu queria saber como que está a questão, os planos para as novas ciclovias, né? Já que tem a bicicleta, precisa ter a ciclovia, né? Qual é o próximo passo da prefeitura em relação às vias, né, para a bicicleta? A gente está com 2 licitações importantes em andamento. Tinham 3, na verdade, uma acabou dando em Próspera, a gente vai ter que reabrir. Então, qual que deu em Próspera? A ciclovia da Avenida Olívio Gomes, que vai fazer a conexão da Avenida Princesa Isabel com a região central. Essa acabou não dando certo, a gente vai ter que reabrir. A licitação que está em andamento agora, no meu ponto de vista, é a mais importante para o sistema cicloviário, que é a ciclovia do Vidoca, que vai ligar ali a região do Termas do Vale até a Dutra. Então, a gente vai ter ali a gente já tem, vindo do Telespark, pela Via Norte, todo um sistema cicloviário ali que se conecta no banhado. A gente tem o banhado, o Jardim Esplanada, aquela região ali, já tem todo o sistema cicloviário que chega até na região do Termas do Vale. Eu tenho todo o fundo do Urbanova vindo também por sistema cicloviário e, do outro lado, desde o Jardim Limoeiro pela Via Oeste, tudo chegando ali na região do Termas do Vale. Então, essa ciclovia do Vidoca vai pegar todas essas ciclovias e vai conectar com a Avenida Andrômeda, por aquela passarela em frente ao Vale Sul. Conectando com a Avenida Andrômeda, você vai conseguir ir até o Campo dos Alemães, atravessar para a região do Colonial ali e voltar pela Estrada Velha até próximo à Dutra novamente. Então, a gente vai ter uma integração regional por meio de sistema cicloviário. Essa é uma grande que a gente está fazendo, e agora, até o final desse mês, comecinho do mês que vem, a gente solta uma outra licitação, que é a ciclovia do CTA Astronautas. Então, a gente já tem um trecho que foi executado pelo próprio DCTA ali na Avenida Nelson Dávila, que chega na Marginal da Dutra. Ali a gente tem um trecho que é muito utilizado por ciclistas e que é um trecho bem perigoso. Então, a gente vem pela Marginal da Dutra, né, por aquele gramado até na Avenida dos Astronautas, e aí na Avenida dos Astronautas a gente vai até Embraer, também com ciclovia. Então, são os grandes projetos de sistema cicloviário. Fora a Via Cambuí, que está em construção, são quase 9 quilômetros de ciclovias que também estão sendo executadas lá. A Via Jaguari, que vai ter mais uns 3 quilômetros de ciclovia, conectando a Via Norte até a J. Macedo, aquela fábrica. Então, tem bastante coisa acontecendo. A gente está finalizando agora, o contrato deve começar agora no próximo dia 5 de março, uma empresa contratada para sinalização horizontal. A gente vai ter 4 frentes de trabalho, 3 para bairros e uma específica para ciclovias e ciclofaixa. Então, a gente está dando essa impulsionada. Essas novas ciclovias são encapsuladas ou tem ciclofaixa também? Tem os dois modelos. Os dois modelos. Essa do Vidoca totalmente segregada, né? Ciclovia. A Olívio Gomes, parte ciclovia, parte ciclofaixa. Via Cambuí totalmente segregada, Via Jaguari totalmente segregada. Porque é importante essa questão da segurança, né? Perfeito. Tem Eu tenho um internauta aqui. Tem 2 participações já, eu agradeço a sua participação. Essa é a nossa função, estamos ao vivo. Continuando com Douglas Leite, mas eu peço para a Aline esperar só um pouquinho, porque eu vou pegar o gancho de que já existe o assunto em pauta aqui. Tá? O Douglas Leite pergunta: uma ciclovia em frente ao novo hospital municipal ligando o Parque Velho à Zona Oeste? Estamos precisando? Ciclovia Parque Velho à Zona Oeste? Zona Oeste. Será que é o hospital regional? Pode ser, o hospital regional. Parque né? industrial antigo ali. Qualquer coisa, entre em contato de novo conosco, Douglas. Ficou aqui. Mas... ali a gente tem um plano, na verdade, na Rua Goiânia, que é aquela em frente ao hospital regional, ela tem um canteiro bem largo, que foi construído ali uma pista de caminhada. Então a gente tem um plano de transformar, porque ali a gente tem a Estrada Velha, que passa por todo esse complexo que eu citei agora há pouco. A gente tem a Rua Goiânia, que tem um canteiro bem largo, e ali a gente pretende fazer uma conexão dali com a Rua Santarém, que é aquela rua que passa em frente à Fundaz, e aí da Rua Santarém volta para o Parque Industrial, ou tem uma que a gente chama de pinguelinha, né? Tem uma ponte que atravessa o Córrego do Senhorinha, que dá na passarela do Carrefour. Então essas conexões vão ser feitas por ali.
Perfeito. Então, só aqui para a Aline, eu não esqueci de você, não. A pergunta da Aline Cristina, abre aspas, os alunos de faculdades tiveram os cartões de estudantes bloqueados apenas para o horário da aula. Porém, vários estudantes precisam ficar estudando na faculdade ou não conseguem voltar a tempo antes do cartão ser bloqueado. Quando esse problema vai ser resolvido? E por que eles foram bloqueados, visto que temos direito a essa meia entrada? Na verdade, isso aconteceu mesmo, já foi resolvido, isso durou poucos dias até a gente identificar o problema. O que aconteceu, para as pessoas entenderem? A gente tem um sistema de bilhetagem eletrônica que tem passado por evoluções, né, por melhorias ao longo do tempo, principalmente para coibir fraude. A gente tem várias fraudes que acontecem no sistema de transporte público e essas fraudes geram impacto, inclusive, no aumento de tarifa, né? Então, a gente está, à medida que a gente vai melhorando a nossa gestão, a gente vai adotando critérios para coibir a fraude. E aí foi feita uma atualização. A gente fez uma atualização no feriado do dia 15 de novembro, tanto ficou suspenso por 2 dias a comercialização de Vale Transporte, que qual foi a implementação que foi feita em novembro? O reconhecimento facial para todos os usuários que passam pelo transporte público. Então, até então, a gente fazia o reconhecimento facial só das gratuidades e dos estudantes. Agora a gente passou a fazer de todo mundo que passa pela catraca o registro fotográfico para a gente poder fazer as validações, enfim, é um sistema relacionado à segurança e correção de fraude. E aí, no final do ano, a gente fez mais uma atualização do sistema, que era permitir que o sistema fizesse esses bloqueios para uso, apesar da pessoa estar utilizando o seu próprio passe escolar, o uso inadequado em desacordo com a legislação. O que a legislação fala? Que o passe escolar é um direito do estudante, né, pagar meia passagem para ir ao seu deslocamento de estudo. Então, se ele faz, por exemplo, um estágio de manhã e estuda à noite, o estágio ele precisa usar ou o passe comum ou o vale transporte. O passe escolar não cobre atividades de trabalho ou atividade de lazer. Ele cobre única e exclusivamente atividade escolar. Só que a gente não aplica essa regra aqui em São José. O passe escolar hoje é liberado para os alunos serem utilizados. Quando a gente implantou a possibilidade de fazer esses ajustes, né, e aí a gente não vai disparar nada sem fazer a devida comunicação para as pessoas, isso entrou no sistema, entrou na atualização do sistema de forma automática. Perfeito. Então, as pessoas que tiveram a recarga ou o novo passe escolar naquele comecinho de janeiro acabaram sendo impactadas com isso, mas já está resolvido, o assunto já está encerrado. Talvez no próximo ano a gente comece a adotar outras tratativas em relação a isso, mas sempre com muita transparência e comunicação. Secretário, a gente está chegando ao fim, mas eu queria perguntar ao senhor qual é o plano que a gente não discutiu aqui e que o senhor gostaria de mencionar em termos de mobilidade urbana que está acontecendo, que a gente não discutiu aqui até agora. Acho que a gente falou dos principais desafios, né? E agora a gente tem uma meta interessante agora na área de educação para o trânsito, né? A gente tem agora para os próximos 2 anos a grande missão, né? A gente tem uma missão e a gente se colocou nessa missão de transformar a cidade e agir tanto na parte de engenharia, melhorando as nossas faixas de pedestre, quanto na parte de fiscalização, ampliando a nossa fiscalização, mas também na parte de educação, ampliando a conscientização das pessoas. A gente quer que São José seja reconhecida, pelo menos aqui na região, né, e na verdade isso depois se expande para o estado de São Paulo e no Brasil, como sendo a cidade que respeita a faixa de pedestre. Então, a gente está iniciando agora, no mês de março, estamos preparando todo o material de divulgação para iniciar com grande força nessa campanha, que eu acho que vai ser a principal agora para os 2 próximos anos. Embutido com isso, a gente tem os outros assuntos que são correlatos, a própria bicicleta faz parte aí desse rol de ações, mas a campanha do pedestre é uma que a gente vai chegar com muita força agora a partir de março, e a gente conta muito com a participação dos meios de comunicação para poder difundir essa questão do respeito à faixa de pedestre e principalmente com a população. A gente sempre que fala de política pública, a gente tem uma parcela importante do poder público, que é tratar e gerir essas políticas públicas, mas também da iniciativa privada, dando apoio para essas políticas públicas e principalmente da sociedade civil, né? A população, de uma forma geral, tem que fazer parte desse processo e tem que nos ajudar a fazer essa mudança cultural. Não dá para a gente, enquanto poder público, ficar desafiando a população e a população reagindo contra. A gente tem que andar junto com a sociedade. Lembrei de uma coisa também que eu vi essa semana, foi a questão dos radares, né? Os radares móveis, que a prefeitura tem uma política de
sinalizar onde esses radares são colocados, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, na verdade, é uma prática já antiga que a gente tem na cidade. A gente tem os equipamentos que são fixos, né? Lembrando que nesse novo contrato, o que foi contratado é um sistema de monitoramento veicular eletrônico, né? Não somente de fiscalização, porque o grande benefício desse todo esse sistema, a gente criou uma grande cerca eletrônica na cidade que tem contribuído muito para as questões relacionadas à segurança pública, né? Então, a gente consegue fazer todo o rastreamento dos veículos, a gente tem todos os veículos que passam por todos os equipamentos são fotografados, independente se ele está cometendo infração ou não. Então, como é que funciona esse sistema? Você passa por um equipamento eletrônico, ele fotografa o seu veículo. Aí ele faz uma verificação. Esse veículo está cometendo uma infração de trânsito? Sim. Ele registra uma foto em alta qualidade, isso vai para o processamento de multa. Ele está cometendo uma infração de trânsito? Não. Essa foto é guardada numa qualidade menor, vai para o banco de dados de segurança. Então, esse é o sistema que está operando na cidade. A gente conseguiu excelentes resultados na redução de furto e roubo de veículos na cidade, de um ano para o outro. E os radares móveis compõem esse sistema, assim como o veículo guardião, que é aquele que faz a fiscalização e monitoramento dos veículos que estão estacionados. E aí, nos radares móveis, a gente tem 2 operando em São José, a gente divulga semanalmente a escala onde esses equipamentos vão estar operando. Então, isso compõe, a gente tem os equipamentos fixos localizados nos principais pontos e os equipamentos móveis, que são os estáticos, é o nome técnico, que rodam a cidade aí, atendendo essas demandas mais sazonais. Isso fica no site da Prefeitura? Isso está no site da Prefeitura. Toda a localização de todos os equipamentos estão disponíveis lá no site da Prefeitura. A gente não tem a menor intenção de esconder essa informação. Quanto mais transparência se dê para esse tipo de situação, é melhor. Por quê? Porque o radar ele tem uma função muito mais de inibir do que arrecadar. Então, o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas não cometam a infração. Por isso é que a gente divulga, por isso que a gente tem toda essa transparência. Não tem dúvida, e parabéns pela campanha que vem aí em março. Eu acho que é o exercício pleno da cidadania. Tem que se compor para poder se evoluir. E vamos conversar aqui sobre essa campanha. Vamos e muito. Vamos conversar e apoiar. Sem dúvida, é uma participação importante que a gente tem dos meios de comunicação e agradeço aí o espaço, aí, a possibilidade de divulgar e esclarecer as dúvidas da população com relação à mobilidade, porque é um espaço importante, a gente fica muito satisfeito de estar aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos, o espaço está sempre aberto. Hoje tivemos o prazer de receber o senhor Paulo Guimarães, secretário da Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Eu agradeço também a participação dos nossos internautas. O Abre Aspas é feito para você ao vivo, exatamente para isso. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Até já. Pois é, e como comentamos ontem no Abre Aspas, o governador João Dória excluiu a região do Vale no pacote do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP. Acontece que das 4 primeiras cidades a receber os batalhões, 2 delas somadas não alcançam a taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes da RM Vale. São José do Rio Preto e Presidente Prudente somados têm uma taxa de 11,51%, enquanto o Vale chega a 13,82 vítimas de homicídios por 100 mil habitantes, com 338 pessoas assassinadas no ano passado. Repito, aqui é uma taxa de 11,51 contra 13,82 vítimas. É uma coisa... É promessa de campanha que já foi, que né? muda no meio do caminho, né? Pois é, essa é uma coisa interessante. Nós temos uma região com quase 100 bilhões de geração de riqueza e de PIB, 2 milhões e pouquinho de habitantes, entre Rio e São Paulo, que é o maior eixo estruturado econômico do país, cidades punjantes como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, e, obviamente, também atrai a criminalidade, nós temos esses índices aí de criminalidade. Esse final de semana tivemos aí a explosão de 3 caixas eletrônicos em São Bento do Sapucaí e Sapucaí Mirim, que é uma coisa de cinema, né? E a polícia militar com 38 enfrentando o bandido com a AK-47, com fuzis aí de última geração. Então, não dá para compreender essa decisão do governador. E uma coisa que eu sempre analiso, do ponto de vista até da ciência política, né?
dizendo o seguinte: falta representatividade política da região. Nós temos aqui quase 2 milhões de eleitores, aí, 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, e tem um deputado federal que realmente é daqui, outro mora por aqui, mas não está muito presente. E aí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Se você for ver só do ponto de vista da contribuição que nós mandamos daqui de recursos para o governo do Estado, a volta disso em segurança, saúde e educação é muito pequena. Então, é estranho essa decisão do governador. Eu espero aí que os prefeitos, o pessoal, realmente consigam se juntar e fazer com que ele reverta isso, né? Mas, de qualquer forma, triste, né? É triste. Uma promessa Triste. de campanha dessa envergadura e dessa importância ser relegada aí. E no primeiro mês do governo Bolsonaro, os Estados Unidos recuperaram a liderança como os maiores exportadores da RM Vale, segundo dados do Ministério da Economia. A principal compra dos americanos na região é de petróleo bruto. Bem significativo isso daí também, né? Retoma essa liderança, vamos ver a continuidade de tudo isso. Mas não pode esquecer da China, né? Não pode, né? Hoje ninguém é louco de esquecer da China, né? Não pode esquecer da China. E eu não creio também que isso daqui seja literalmente uma tomada de posição. Porque, como bem o Zé falou e você também, esquecer da China hoje é muito perigoso. E tem hoje, se você for pegar do ponto de vista de valor agregado da região, você tem a Embraer, que tem um mercado americano muito forte dos produtos da Embraer, né? Você tem a indústria automotiva, que também está exportando e tal. A gente não pode esquecer que o mundo hoje é global e essa nova política do governo federal de fazer acordos bilaterais, ela é fundamental por isso. É uma história de quem pode mais chora menos e quem dá mais compra mais também, né? Então o negócio não... Então precisa realmente... isso aí já é um sinal positivo para a nossa economia local aqui. E que nós mais estamos precisando é de sinal positivo ultimamente, né? Mas vamos ao esporte. O ginásio do Abaeté será palco das semifinais da Copa Libertadores de vôlei na noite de hoje. O Vôlei Taubaté enfrenta o Bolívar Vôlei da Argentina às 21 horas, buscando chegar à decisão do torneio continental. A outra semifinal é brasileira, entre SESI São Paulo e Sesc Rio de Janeiro, a partir das 19 horas. Amanhã, às 4h45 da tarde, tem a decisão do terceiro lugar. E o campeão será conhecido a partir das 19 horas, né, no Abaeté. Os ingressos para o jogo poderão ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível. A nossa melhor boa sorte aí ao Taubaté. Nós estamos indo para o final dessa edição, que teve participações importantes. Hoje eu agradeço a Agliberto Chagas, nosso grande comentarista, que sempre faz com que as notícias fiquem muito melhor analisadas e postuladas aqui por nós todos. Agradeço ao Zé e principalmente a você que teve uma participação bem ativa hoje, você, o internauta que participa aqui do Abre Aspas. Nós agradecemos muito. E calma que eu ia A notícia cartola, notícia cartola. Ele fica com medo que eu vou pulá-lo. Eu também fiquei hoje, viu, Não, ele já estava quase desligando o microfone. Imagina, eu ia emendar com essa participação do internauta e a participação sempre brilhante do nosso amigo jornalista Zé Guilherme. Não, pois eu queria só deixar uma nota, um registro de que é um programa muito interessante da Prefeitura, que ela está usando os produtores familiares e produtores regionais familiares para compor a merenda escolar. Então, a merenda escolar de São José passa a ser alimentada por produtores familiares da região, e isso é muito legal, né? Com certeza, é uma bela notícia, né? Fomenta a fixação das pessoas no campo, para não adensar cidades sem condições, né? E outra coisa importante é gerar o empreendedorismo aí não tem a menor dúvida, e a valorização do que é local, né? Isso é muito bacana mesmo. Ok, Zé? Sim. Agora sim. Então, para você, internauta que nos acompanhou em mais uma edição do Abre Aspas, Agliberto e ao Zé, o nosso ótimo bom dia, cuidado com as chuvas e até amanhã com mais um Abre Aspas ao vivo.